Como prometido, estamos de volta com o nosso quarto episódio do nosso podcast do Agroextensão em parceria com o APESU América, já na sua sétima edição de Agricultura de Precisão e Máquinas Precisas, aqui em Não Me Toque. E hoje, nesse quarto episódio, nós vamos falar sobre um tema também muito atual, pensando em agricultura digital, mas também no impacto que essas tarifas, incentivos, tributos, que residem sobre o agro, de que maneira nós podemos trabalhar, conviver com elas ou até superá-las. Hoje nós estamos recebendo o nosso convidado para esse episódio, o senhor Paulo Hermann, que foi, ex-CEO do Grupo John Deere, então trabalhou algum tempo aí à frente desse grupo empresarial e que conta aí com toda a sua experiência do mercado do agro para comentar e discorrer um pouquinho sobre isso, enfim. Então, antes de mais nada, gostaria de dar as boas-vindas para o senhor Paulo. Seja muito bem-vindo, é um prazer estarmos falando e gravando aqui nesse episódio, falando um pouquinho sobre o agro digital. Seja bem-vindo. Muito obrigado, André, pela oportunidade de falar no teu podcast, mas também de me dirigir aos jovens estudantes da nossa Universidade Federal e mostrar a eles o papel importante que tem nessa nova fase do agro que a gente chama de agro digital 5.0. Tá bem. Para nós iniciarmos um pouquinho do bate-papo, há pouco, o senhor Paulo Hermann acabou de proferir uma palestra muito incentivadora do ponto de vista de desenvolvimento, de não baixar a cabeça e ter felicidade de acordar todo dia e ter a oportunidade de buscar a melhoria do agro frente às diferentes adversidades. Como o senhor falou de agro digital, de universidade, enfim, podemos começar por esse ponto. Como que hoje, dentro das suas funções, talvez, vocês enxergam, o senhor enxerga o papel da agricultura digital, pensando em melhoria para a vida do produtor, mas também das dificuldades, talvez das limitações, do que falta ainda para que nós possamos aumentar, popularizar ainda mais a agricultura digital e fazer, pensando na sua palestra, para que ela possa ser efetivamente mais utilizada, mais empregada, entregando lá para o produtor eficiência, rentabilidade, sustentabilidade, como que está o ponto de vista do senhor nesse sentido? Olha, André, você está me fazendo uma pergunta muito interessante que talvez eu tenha que demorar um pouco mais para responder. Eu diria assim que o agro digital ele é uma etapa de evolução. Nós passamos pelo agro analógico, mas também nós já tivemos antes do analógico o agro manual. Durante décadas, milênios, a agricultura foi feita nas mãos, na unha, ou depois evoluiu para a tração animal. E hoje nós estamos no agro digital, com agricultura de precisão, que é o tema do evento, inteligência artificial, máquinas inteligentes e por aí vai. Então, isso é uma consequência natural da evolução. Eu gostaria de fazer apenas uma observação com relação ao agro, em que nem todas as pessoas conhecem o agro ou viveram o agro como eu e alguns pioneiros, como Assis Strasser, que é o fundador da GTS, viveu. Nos últimos 50 anos, André, o agro saiu de uma agricultura simples, pobre, que não conseguia alimentar a sua população, agro de subsistência, para um agro alimentador do mundo. Essa é uma grande realidade. E ele faz isto não só melhorando a eficiência das áreas já tradicionais, que são as do sul do Brasil, por meio do plantio direto e outras iniciativas, mas ele avança para áreas que até então eram consideradas inaptas para o agro, que são as áreas do Cerrado brasileiro, as áreas que têm terra muito arenosa, terra pobre,
terra com alto índice de alumínio, né? E principalmente em ambiente tropical, que exige um cuidado da plantinha muito maior do que plantar em regime de terra fria, por exemplo, como é no caso do sul. Então, toda essa característica é muito genuína do Brasil. Isso não tem em outras partes do mundo. Quem poderia ter algo semelhante é a África, que também tem um ambiente tropical. Mas, André, a África é um tema para os nossos netos. E quem poderia mais fazer é a Oceania, que está secando, no caso da Austrália, que é o principal país, está secando de dentro para fora. Então, não é por ali. O grande, né, alimentador do mundo é aqui, é o Brasil. E ele faz isso com muita maestria, com muita responsabilidade socioambiental. E aí é importante destacar que está faltando para nós uma narrativa, está faltando para nós comunicar. E isso vocês talvez na universidade possam nos ajudar. A como a gente vai construir, que a gente chama de storytelling. Que história eu vou contar do agro brasileiro? Um agro que preserva 66% do território. Um agro que tem uma lei florestal que faz com que você seja obrigado a manter 20% da sua terra no sul sem tocar, e esse percentual vai aumentando até 80% lá no norte. Um agro que você tem que ter a preservação das APPs, né? Áreas de preservação permanente. Você tem que plantar em beira de rio. Você pega, por exemplo, um avião, e se você for sobrevoar os Estados Unidos ou Canadá nesse momento, ou qualquer país europeu, você não vai ver mata ciliar, que são aquelas árvores na beira dos rios. Então, todo esse agro, ele é uma joia brasileira. Além de ser o maior empregador, além de ser 30% do PIB brasileiro, além de gerar um superávit de 150 bilhões de dólares por ano, esse agro é um agro moderno, é um agro ambiental. É um agro que tem toda uma preocupação socioambiental. Agora, ele tem oportunidades. Por exemplo, nessa digitalização toda, André, essas máquinas que a GTS produz e outros fabricantes, elas têm sensores por tudo que é lado. Uma máquina hoje que tem pouco sensor tem 50 sensores. Cada sensor, a cada décimo de segundo, ele emite um número, passa um dado. Olha essa montoeira de dados, se ela não for devidamente analisada, jogado o lixo para fora, né? Aplicado os conceitos, né, da teoria de Gauss, tu tem o lixo superior, o lixo inferior, e te concentra na parte que realmente é significativa, esse lixo, esses dados, eles são mero lixo, eles não servem para nada. Então nós estamos precisando hoje no Brasil do que a gente chama de data scientists, cientistas de dados, que vão pegar esse data lake. Estou usando um monte de palavras em inglês só para ficar chique. Na verdade é o seguinte, André, essa profusão de dados precisa ser interpretada, analisada, tem que se entender o que é um dado louco, que não tem nenhuma serventia, daquele dado que vai ser, sim, importante para que eu possa ser mais competitivo, aquilo que tu falou, mais competitivo, eu possa reduzir custo e eu possa ser mais sustentável. Esses são os grandes desafios do agro moderno. Sustentabilidade, né? Produzir em ambiente que a gente possa, no ano que vem, plantar de novo, né? Preservar o ambiente, a flora e a fauna, né? Que seja um agro que ele seja competitivo no mundo em termos de custo, porque nós temos uma agricultura que ela é desprovida, né, de bons recursos. Pega, por exemplo, o Cerrado brasileiro, é uma terra arenosa, é uma terra pobre, areia de obra. Então ele tem que botar muito adubo. E é em ambiente altamente, vamos dizer assim, favorável a que tudo que é bactéria e fungo se desenvolva naquele lugar, porque é úmido e quente. Então, nós temos mais aplicação de defensivos, nós temos que botar mais fertilizante, nós temos que trabalhar com sementes de maior qualidade para que a gente possa ser competitivo, como, por exemplo, o agricultor da Ucrânia. Nesse momento, ele está fora do jogo, mas ele planta colocando 150 quilos de adubo por hectare, quando nós temos que botar 850, André. Então, essa é uma desvantagem competitiva enorme. Para isto, o agro digital é importante, e para isto, mais que o agro digital, ter data scientist, que interprete esse data lake, estou repetindo aí para fixar, porque a turma gosta de palavra bonita, entendeu? Ali está o segredo do negócio.
né? Os agricultores estão precisando urgentemente, não é de mais agrônomos. Agrônomo nós temos, eu nem vou falar mal dos agrônomos aqui, senão eles vão me cancelar. Nós precisamos de agrônomo, precisamos de veterinário, precisamos de toda essa gente. Mas o que eu preciso agora mesmo é de cientistas de dados, estatísticos. Os caras que pegam essa profusão de números e transformam em informação. Então, esta é uma grande demanda que hoje eu quero colocar. Você tem uma grande audiência dentro do ambiente universitário. Quem sabe você consegue, né, estimular, sensibilizar nossos departamentos de engenharia rural, nosso departamento de agronomia, a que a gente crie cursos, nem que sejam disciplinas, né, eletivas, né, de análise de dados. É importante, né, essa questão de criar disciplinas ou estudar isso dentro das universidades, justamente porque até dentro das nossas aulas, né, das disciplinas que nós ministramos lá, esse é o grande desafio. Como, né, que eu pego aquela quantidade de número e transformo isso numa informação que a indústria, a consultoria ou até o próprio agricultor poderia utilizar efetivamente, transformar o dado em informação e informação em aplicação, resultado na ponta do lápis. Para isso, né, Mas me permite claro, ainda, claro. Eu quero só elaborar um pouco em cima desse teu ponto. Esse é o grande desafio, porque quando você fala assim, vamos rever o conteúdo programático do curso de agronomia, ele tem 5 anos, aí você abre uma discussão, ninguém quer tirar a disciplina dele lá dentro. Mas eu já tenho mais horas do que posso acomodar. Então vamos botar mais 1 ano. Gente, tudo que nós não precisamos é segurar vocês mais tempo da universidade. Porque a cada 2, 3 anos a gente na indústria dá um tombo tecnológico. Se eu te segurar 6 anos dentro de uma cadeira, dentro de uma universidade, quando você sair, aquilo que aprendeu no primeiro e segundo ano já está obsoleto, já não me serve mais. Então ele tem que criar, eu acho que formas dinâmicas, formas modernas, disciplinas, né, eletivas, programas em que o estudante possa fazer estágios acompanhados na indústria, para que a gente possa fazer essa renovação, reciclagem, né, atualização dos jovens com a tecnologia que está disponível hoje. E sempre no possível você acaba produzindo, né, ou entregando para o mercado de trabalho uma mão de obra altamente qualificada para aquilo que está sendo necessário, demandado no momento, né, da contratação. É isso que a indústria espera. A indústria precisa de gente qualificada, de jovens. Os agricultores precisam de jovens que saem das universidades. Agora, nós não temos mais tempo e dinheiro para ficar gastando 2 anos na preparação do recém-formado. Essa ineficiência tem que ser resolvida dentro da universidade. Então, eu não sei de que maneira, mas eu sempre pensei o seguinte, não adianta eu doar um trator para a Universidade Federal do Rio Grande do Sul, porque quando chegar lá ele já está obsoleto, já tem coisa nova. Eu tenho que ter uma forma em que os alunos possam fazer suas aulas práticas dentro da empresa, dentro dos centros de treinamento das empresas, né? Os técnicos das empresas põem um caminhão, um trator em cima do caminhão, leva para a universidade, dá a aula e volta com ele, porque amanhã eu já tenho outro. Sim. Não adianta esse conceito, me dou um trator, me dou uma colheitadeira. Isso é tempo do passado, isso é da época em que a gente a cada 20 anos fazia uma renovação tecnológica. Hoje é a cada 4 anos no máximo. Então, essa integração mais próxima da academia com a empresa privada é fundamental. As universidades elas estão curtas de recursos e eu não estou criticando isso. É assim mesmo em qualquer parte do mundo. O que nós precisamos agora é ser inteligentes. Aonde está o conhecimento e de que maneira eu posso interagir. Ok? Mais rapidamente, gastando o mínimo possível. Sendo dinâmico, eficiente e sustentável. Isso aí. Para isso, né, existe agora um centro que está em desenvolvimento, já consolidado, em que estará sob a coordenação aí, enfim, sua coordenação, foi um dos que contribuiu para a criação, que é o CEDRA, né? Como que os estudantes, pensando até as próprias universidades, mas como que esse centro ele se posiciona pensando em ajudar ou contribuir
na resolução desse problema e, claro, inúmeros outros demandas, não só de universidade, de estudantes, mas de produtores e da sociedade como um todo? Olha, André, deixa eu só fazer um reparo. Eu, na verdade, não sou o coordenador do CEDRAS. Eu participei Sim, da elaboração do projeto, da submissão do projeto e da eleição que foi feita pela Embrapi de que esse seria o Centro Brasileiro de Agricultura de Precisão. Então, esse é o primeiro ponto positivo. E ele aqui no Rio Grande do Sul, porque nós temos grande tradição em mecanização. 65% das máquinas agrícolas fabricadas no Brasil são fabricadas no Rio Grande do Sul. Então, e aqui em Nome Toque é a capital do plantio da agricultura de precisão, de maneira que faz todo sentido. Olha, a ideia do CEDRAS é que a gente pesquise temas que sejam complementares. Eu vejo às vezes um hub de inovação querendo fazer coisas que já foi feito, que já foram feitas pelas empresas privadas. O que nós precisamos hoje é nos debruçar para transformar a tecnologia que já está disponível para que ela efetivamente seja usada. Nós temos que customizar, nós temos que torná-la amigável ao usuário. Não adianta vir com linguagem de programador para cima de agricultor. Não funciona. Ele vai jogar isso na primeira sanga que tiver e acabou. Não, eu quero que essa coisa seja customizada, seja amigável, fale bem. E que quem faça o programa entenda do agro. Também não quero um nerd da cidade querer fazer programa que também não vai funcionar. Tem que ser alguém que não conhece, né, os atributos da terra. Esse é o objetivo. Nós precisamos reduzir custo. E a tecnologia, ela tem este objetivo. Não tem outro objetivo senão tornar o agricultor mais competitivo, reduzir custo, aplicar menos defensivos, né? Se defensivos representam 25% do custo de produção, eu tenho que reduzir isso para 20%. Eu tenho que ser mais preciso. Eu tenho que acabar com chuvinha de defensivo, chuvinha de inseticida. Eu tenho que ser preciso, eu tenho que fazer distribuição variável, né? No caso da semente, hoje a semente é um item que evoluiu enormemente, André. Enormemente. Antigamente a gente plantava semente de quantidade. Hoje existe chama-se singularização. Cada semente é uma unidade de resultado, ou unidade de custo, como você queira. Então eu tenho que cuidar, cada sementinha, ela tem que receber a quantidade de umidade, a quantidade de fertilizante, a quantidade de defensivos, porque eu tenho que explorar o potencial genético dela. Esta é a transformação que nós estamos vivendo. Para isto eu preciso conhecimento, aplicativos, para que a gente possa otimizar e reduzir custos. Perfeito. E para nós finalizar, né, o nosso bate-papo, vejam que é dinâmico, né? Nós falamos dos custos, nós falamos das oportunidades que o agro tem, agro digital e de precisão. Trouxemos aqui a questão desse novo centro de pesquisa e também de desenvolvimento. Mas pensando agora um pouco o Brasil ou o agro como um todo, até um agro mundial, né? Com a sua experiência, com a sua, né, expertise aí, né, consolidada ao longo dos anos, enfim, inúmeras atividades e empresas em fundações que atuou, como que é a sua visão frente a esse desafio, pensando em tarifa, na questão até da própria securitização, enfim, todo esse cenário que nós, principalmente da região sul do Brasil, estamos vivendo aí 2, 3 safras, às vezes até mais piores. Sabemos que nós temos coisas agronômicas que podem resolver, mas essa questão de tributação, enfim, de incentivos ou não incentivos para que o agro possa melhorar, superar mais esse desafio, né? Eu sempre trago aqui o tema do nosso evento aqui do APSU esse ano é o Agro 4.0, que não é novidade, já desde antes da pandemia se fala disso. A novidade é, né, desafios climáticos, econômicos e sociais, que nós estamos discutindo nos painéis do evento e também na nossa conversa aqui. Qual que é
a visão que o senhor tem, assim, a perspectiva que nós podemos ter. Vamos ver se eu consigo Sintetizar. Você fez várias perguntas, uma mais importante que a outra. Vamos começar pela tributação, que é o tema que nos aflige agora, nesse momento. E eu vou dividir a minha resposta em duas partes. Tá. Primeiro, tributar do jeito que está sendo tributado é um atraso, né? É um atraso, vamos usar um tema bem simples, atraso de vida. Porque você derruba todos os organismos multilaterais e você determina, eu quero 50%, eu quero 100%, eu tenho que proteger. Volta lá na época da reserva de informática. Lembra que nós tínhamos um monte de caixa de abelha que se chamava computador naquela época? Por que não entrava nada de novo aqui? Porque tinha uma proteção. Então, eu sou, por definição, contra esse tipo de atitude, né? Eu acredito no livre comércio e ponto final. Se os americanos eles estão sendo incompetentes para competir no mundo, o problema é deles. Não é na tributação que pode e deve resolver. Então, número um. Número dois, com relação ao agro em si, eu acho que o agro não vai ser muito prejudicado, porque nós não exportamos soja, nem milho, nem algodão para lá, né? Então, essa taxação não nos pega. E aquilo que a gente exporta para lá, café, suco de laranja, celulose, vai ter que encontrar uma forma de flexibilizar. Então, eu acho que o agro, nesse processo todo, que é um processo totalmente, né, fora de bom senso, ele vai sofrer, obviamente, principalmente celulose, está sofrendo. Agora já flexibilizaram o suco de laranja, daqui a pouco vão flexibilizar o café, enfim, isso aí. O grande problema da tributação é em cima da indústria, principalmente aqui do Rio Grande do Sul. Nós somos manufatureiros, nós exportamos muito para os Estados Unidos, né? E essa indústria, sim, ela vai sofrer muito se não tiver um alívio, uma discussão, uma negociação com relação a isso. Então, lamento que um país do tamanho dos Estados Unidos, ele recorra a um artifício tão elementar, tão básico, tão pouco inteligente do que tributar um produto só porque eu sou ineficiente. Eu imagino que essa seja a discussão. Se ela for ideológica, aí não tem discussão mesmo. Com relação, essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta era com relação... Essa parte do problema de securitização que nós estamos Isso, vivendo vamos lá. com condições de safras climáticas. Isso é ótimo. Muito bem. Qual é o regime pluviométrico aqui do Rio Grande do Sul, André? Quantos milímetros chove aqui? Bastante. Ano sim, ano não, 1.500 milímetros. No mínimo. Mínimo. Mas tem ano de 1.200, mas tem ano de 2.000. Aí você pega um avião e voa para Israel e vai lá falar para o técnico israelense que você tem um problema de seca. E ele vai te perguntar, e quanto chove lá? Aí você fala, 1.500 milímetros em média por ano. Ele fala assim, mas tu está me tirando. Eu visitei regiões no Peru que chove 7 milímetros por ano. As casas nem telhado têm, André. Então, isso é seca. Nós temos que resolver, se nós em 5 anos tivermos 3 ou 4 anos de seca, isto não é um evento ocasional. Isto é um evento recorrente. E para eventos recorrentes, as soluções não podem ser emergenciais. As soluções têm que ser estruturantes. Então, nós estamos aqui em cima do segundo maior aquífero do mundo. Nós temos que usar essa água. Nós temos um monte de rios aqui, temos que usar água. Nós temos que fazer barragens. Se chove tanto aqui e eu não seguro essa água, eu vou reclamar depois que quando tiver um período de estiagem que não tem água, mas deixei ela embora. André, então, o desafio do Rio Grande, primeiro, é remover um lixo burocrático que tem aí ambiental, de dificuldade de outorgas e um monte de legislação, que é numa hora de dificuldade como essa que tem que se botar na mesa e resolver. E nós temos que ter um programa agressivo de irrigação, porque a água aqui não falta, porque ela é mal distribuída. Eu estou fazendo um cálculo nesse momento, André, e eu estou pegando a seca de 19 para 20, de 20 para 21, de 21 para 22, aí 22 para 23 foi bom, e depois de 24 para 25. Está dando 65 bilhões de reais. Vou repetir. O Rio Grande do Sul, os agricultores do Rio Grande do Sul perderam ou deixaram de faturar 65 bilhões de reais nesses 5 anos.
por conta da famosa seca. Quanto o estado do Rio Grande do Sul deixou de arrecadar de ICMS? Se é 8% a alíquota, dá para fazer a conta. Quanto a CNA ela deixou de arrecadar, porque a cada nota fiscal que o agricultor emite, 0,2% vai para a nossa Confederação Nacional da Agricultura. Então, as nossas entidades precisam abraçar esse tema. O Estado do Rio Grande do Sul não tem que fazer discurso. Ele é o grande prejudicado. Pega aí, agora tem que ver qual é a alíquota de ICMS no Rio Grande. Deve ser algo em torno de 8%. Vamos pegar assim, 10%, para facilitar nosso exercício. Se eu perdi 60 bi, 10% são 6,5 bi que o Estado deixou de arrecadar. Então não adianta fazer programinha de 150 mil por agricultor. Eu tenho que fazer um programa robusto, porque na outra ponta eu estou pagando. Eu estou deixando de arrecadar. Então nós temos um problema de visão estratégica e de construção de medidas que sejam estruturantes. A securitização, eu não sou contra. É absolutamente necessário. O agricultor não tem como pagar. Agora, não é solução. Porque se não chover na próxima safra, não vai pagar. Então a securitização é bom para o político fazer discurso. Porque depois do discurso nada cabe para ele fazer. Agora, o que nós temos que fazer aqui no Rio Grande do Sul é irrigar. Nós temos no Rio Grande 1.900.000 hectares que podem ser irrigados. Terra de sequeiro. Essa região aqui, daqui até Santa Rosa. 1.900.000. Sabe quantos mil hectares nós irrigamos, André? 119 mil. Então, gente, vamos parar de chorar e vamos atacar onde tem que atacar. Aqui dá para irrigar mais. Tem água para isso. Não é esperando que São Pedro esteja sempre de plantão abrindo a torneira para nós. No momento que a gente mais precisa, né? Esse é o desafio, né, que nós enfrentamos e sempre tem essa discussão, justamente porque como, né, às vezes o pessoal se pergunta, né, como que nós vamos fazer? Nós temos alguns caminhos, né? O Paulo acabou de nos mostrar alguns caminhos, né? Se nós formos para o outro lado, pensando apenas em ciência do solo, em proteger o solo, nós temos muitos outros, como manutenção de planta verde durante toda a safra, planta de cobertura, plantio com camaleão ou plantio com terraço, plantio em curva de nível, justamente para aumentar a infiltração de água no solo, e o que muitos, né, pesquisadores falam, né, aumentar a taxa de armazenamento, ou até de forma bem vulgar, a nossa caixa d'água, aumentar o tamanho da nossa caixa d'água, ou seja, fazer lá do que se iniciou com o início, né, os primórdios do plantio direto, o sistema plantio direto, que era rotação de culturas, manutenção de palha e cobertura do solo ao longo de todo o ano. Eu não falei isso, André, porque isso primeiro leva tempo e, de uma certa maneira, são práticas que já deveriam estar incorporadas, né? Todo mundo sabe que tu botou matéria orgânica no solo, a matéria orgânica tem uma capacidade de retenção de umidade e torna a planta mais resistente a estresse hídrico. Também, se nós fazermos uma escarificação dos solos, nós temos possibilidade de fazer com que as raízes fujam da superfície. Tem variedades, por exemplo, de soja, é uma variedade chamada HB8, eu não estou fazendo propaganda, mas ela é muito mais resistente a estresse hídrico que as comuns. Se eu tenho certeza de que eu vou ter um laninho, um El Ninho, e ele vai ocorrer em fevereiro, eu tenho que tirar minha cultura, no meu planejamento de cultura, para que o enchimento de grão ocorra antes ou depois, mas não no período. Ou seja, existem várias práticas de gestão e estratégias que podem ser adotadas. E a irrigação, ela é uma delas, não é a única. Né? E por isso que se nós quisermos discutir seriamente a questão da seca do Rio Grande, e que é séria, ela tem que ser ampla, não pode ser só securitização. Securitização é o curto prazo, não vai nos resolver se não chover semana que vem. Com certeza. E as ações também, elas são múltiplas, né? Só irrigação e manter, às vezes, o sistema produtivo de uma maneira talvez não tão eficiente, você acaba também perdendo eficiência da irrigação, aumentando o teu custo produtivo. Deixa eu te colocar mais um tema antes de encerrar.
O Rio Grande, ele faz aí 22 milhões de toneladas de soja quando tudo vai bem, 25 milhões de toneladas. Total de grãos aqui são 33 milhões de toneladas. Mas tu sabe quantos milhões de toneladas de milho nós fazemos aqui no estado? 5. Olha que vergonha. E o Paraná? O Paraná faz 12, 15. Nós não temos segunda safra de milho. E porque nós não temos segunda safra de milho, nós não podemos ter mais porco, mais frango, mais proteína. Em que pese nós estamos a 150, 200 quilômetros de um dos melhores portos do Brasil. Porto que o Mato Grosso não tem, porto que Goiás não tem, porto que Tocantins não tem. Então nós estamos chorando, muitas vezes, com o pão e o queijo na mão. O que nós temos fazendo? Nós temos que chamar a academia. Isso aqui, ó, eu preciso de uma variedade de milho, né? Porque se eu irrigar, eu tenho água e eu posso ter uma segunda safra de milho. Agora nós vamos ter 2 usinas de etanol de trigo e eu tenho falta de trigo no Rio Grande para abastecer essas usinas. Então, se eu tiver água, eu posso ter uma expectativa de ter mais trigo plantado no Rio Grande. Olha quantas opções se abrem para eu ter uma receita mais recorrente, um fluxo de caixa melhor, uma valorização do valor do hectare, mas a SLC agora, só para fechar mais uma vez, e agora eu vou terminar. A SLC vai irrigar 52 mil hectares no centro-oeste, mais precisamente no oeste da Bahia. Aí perguntaram para o CEO da SLC por que você está irrigando. E ele não deu uma resposta ligada à agronomia. Sabe o que ele respondeu? Eu estou irrigando toda essa quantidade, primeiro para ter um fluxo de caixa mais permanente. Eu não quero ter mais desilusões, surpresas com fluxo de caixa. E a segunda razão, porque o preço da terra, do meu ativo, vai dobrar a hora que ele for irrigado. Ele deu 2 explicações.